Capítulo 88. Então, um daqueles 4 foi para as vacas brancas e ensinou a elas um mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e tornou-se um homem, e fabricou para si um grande barco. Nele, ele habitou, e 3 vacas habitaram com ele naquele barco que cobriu-os. Novamente, eu elevei os olhos para o céu e vi um oponente telhado. Acima dele havia 7 cataratas, que derramavam numa certa vila muita água. Novamente eu olhei e vi que haviam fontes abertas na terra naquela grande vila. A água começou a ferver e elevar-se sobre a terra, de modo que a vila não foi vista, enquanto todo o solo foi coberto com água. Muita água saiu dela, escuridão e nuvens. Então eu examinei a altura desta água, e ela estava elevada acima da vila. Ela fluiu sobre a vila e ficou mais alta do que a terra. Então todas as vacas que estavam juntas lá, enquanto eu olhava para elas, foram submersas, tragadas e destruídas na água. Mas o barco flutuou sobre elas. Todas as vacas, os elefantes, os camelos e os asnos foram afogados na terra, e todo o gado. Então eu não pude vê-los. Nem eles foram capazes de fugir, mas pereceram, afundaram no abismo. Novamente, eu vi numa visão até aquelas cataratas foram removidas daquele elevado telhado, e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, para os quais as águas começaram a descer até a terra seca aparecer. O barco permaneceu na terra, a escuridão retrocedeu e se tornou em luz. Então a vaca branca, que se tornou um homem, saiu do barco, e 3 vacas com ele. Uma das 3 vacas era branca, assemelhando-se àquela vaca. Uma delas era vermelha como sangue, e a outra delas era negra. A vaca branca deixou-as. Então feras selvagens e pássaros começaram a surgir. De todos esses tipos diferentes reuniram-se leões, tigres, lobos, cães, javalis, selvagens, raposas, coelhos e porcos, corujas, corvos e milhares. Então a vaca branca nasceu no meio deles, e eles começaram a morder um ao outro, enquanto a vaca branca que havia nascido no meio deles trouxe um asno selvagem e uma vaca branca ao mesmo tempo, e depois daqueles muitos asnos selvagens. Então a vaca branca, a qual nasceu, deu uma porca negra selvagem e um cordeiro branco. Aquela porca selvagem também deu muitos suínos, e aquele cordeiro deu 12 cordeiros. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, eles entregaram um deles. Novamente aqueles asnos entregaram aquele cordeiro aos lobos, e ele cresceu no meio deles. Então Adonai trouxe as outras 12 ovelhas para que pudessem habitar e alimentar-se com ele no meio dos lobos. Eles multiplicaram-se e houve abundância de pasto para eles. Mas os lobos começaram a ficar amedrontados e oprimiram-nos, enquanto eles destruíam seus jovens. E eles deixaram seu jovem em torrentes de água profunda. Então as ovelhas começaram a clamar por causa dos seus filhos e fugiram para refugiar o seu Adonai. Entretanto, que foi salvo, escapou e foi para os asnos selvagens. Eu vi a ovelha gemendo, chorando, implorando ao seu Adonai, com todo o seu poder, até que Adonai das ovelhas desceu à sua voz da sua elevada habitação, foi a eles e examinou-as. Ele chamou aquela ovelha que foi secretamente furtada dos lobos e disse-lhes para fazer os lobos entenderem que eles não deviam tocar nas ovelhas. Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra de Adonai, quando o outro o encontrou e continuou com ele. Ambos entraram juntos na habitação dos lobos e, conversando com eles, fizeram-no entender, e daí em diante não deviam tocar nas ovelhas.